Olá, eu me chamo Roberto Scola e estou aqui hoje para falar sobre liderança empresarial a partir do núcleo cultural. É consenso no mundo organizacional e no mundo educacional que cultura é um tema muito relevante e muito importante. Porque o conceito de cultura, ele sustenta, quando a gente tem uma boa cultura organizacional, ele sustenta as práticas organizacionais. Mas quando a gente não tem uma cultura adequada, ele não sustenta essas novas práticas que nós estamos querendo implantar dentro de uma organização. Então, práticas do tipo planejamento estratégico, gestão da qualidade, empresas ágeis, processos ágeis, eles têm uma chance muito grande de dar certo se a cultura sustenta. Mas tem uma chance de 75% de dar errado, ou 3/4 de todas as iniciativas não dão certo numa empresa porque essas práticas não estão sendo sustentadas pela cultura organizacional. Então a gente precisa investigar, a liderança de primeiro nível precisa investigar que tipo de cultura a organização tem na hora de aplicar, implementar uma nova prática. Quando essa cultura ela sustenta e essa cultura estiver incorporada em toda a organização, nós temos muita chance de dar certo. Mas o que é cultura, né? Uma empresa, o que é cultura organizacional? Cultura organizacional nós podemos dividir em 3 grandes elementos. Nós temos um elemento periférico, um elemento intermediário e um núcleo cultural. O núcleo cultural é a parte mais sensível da cultura. Ela é a essência, o centro da cultura. Dentro desse núcleo cultural tem elementos organizadores e direcionadores que permeiam todo o espaço organizacional. Tudo que tiver dentro desse núcleo nós vamos encontrar na organização. Então, há um grande trabalho de transformação cultural, ele precisa sair desse núcleo. Porque se nós sairmos da periferia, o trabalho na periferia cultural, ele vai condicionar, mas não vai transformar. Então é um tema extremamente importante para a liderança entender qual que é o núcleo cultural da organização em que ele opera. E dentro desse núcleo tem elementos conscientes e inconscientes. E claro que a função do inconsciente é permanecer inconsciente, senão ele seria consciente. Mas se ele for inconsciente, ele vai ter algumas manifestações e através da manifestação nós vamos conseguir capturar o que é esse inconsciente e através de outros mecanismos também nós podemos saber o que está dentro desse núcleo cultural. Então o núcleo cultural é a essência da cultura. É o elemento organizador e direcionador que permeia todo o espaço organizacional. E se nós tivermos uma boa cultura, vai ter elementos distintivos que vai diferenciar nossa organização de outras. Por isso que é importante conhecer o núcleo cultural. Na parte mais periférica, no meio do conceito de cultura, nós temos elementos racionais, que é a estratégia, as regras, as normas, né, o tipo de conduta que se espera das pessoas, que são elementos mais racionais que nós colocamos. E a parte periférica são os artefatos culturais. Desses artefatos culturais a gente tem uma observação do que está acontecendo. Isso é o tipo de sala, tipo de mesa, o estacionamento, o uniforme, é o produto, é o prédio. A gente já tem um olhar. São os painéis de missão e visão que nós colocamos na empresa e são os indicadores que a gente percebe como que é a nossa cultura. A locomoção das pessoas, como é que as pessoas se encontram nos corredores, tudo isso aí é uma parte periférica, mas extremamente importante e cultural. E esses 3 elementos, o núcleo, a parte racional e os artefatos, constroem os comportamentos e os hábitos de todas as pessoas. Então os comportamentos e os hábitos, eles vêm a partir toda essa configuração de cultura. Por conta disso, se a gente tentar transformar uma cultura simplesmente tentando mudar o comportamento das pessoas, a gente pode condicionar, mas numa crise, num momento de transição, nós talvez não conseguimos sustentar essa cultura, porque o verdadeiro ponto de mudança de cultura, no meu ponto de vista, é a partir do núcleo cultural, do core cultural dessa organização. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado a entender um pouco o conceito de cultura
e principalmente a atenção no ponto mais sensível da cultura, que é no núcleo cultural. Um grande abraço.